Se nesse momento o seu coração passa por alguma tempestade, eu te aconselho a não passar esse vídeo e ir comigo até o final. No livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, conta a história quando Jesus acalma uma tempestade. E a tempestade não estava só do lado de fora, estava do lado de dentro do barco também. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Só essas duas linhazinhas, porém com muito aprendizado, porque é assim que funciona a Bíblia. Ela não é uma palavra que... Não há nela uma palavra que não deva ter uma grande reflexão. Vamos refletir essas duas linhas. Jesus chamou os discípulos. Esses discípulos, eles tinham experiência com o clima, com tempestade, com uma tempestade que poderia estar chegando naquele momento. Eles eram navegadores, eles sabiam que era navegar ao anoitecer. Porém, mesmo com todas essas experiências, Jesus chamou para irem, mesmo sendo tarde. Tarde, gente, aos olhos deles, às vezes tarde demais para os nossos olhos, mas com certeza a hora certa para Jesus. Essa narrativa tem muitos ensinamentos, mas todo esse versículo, mas vamos pensar nisso, vamos para o outro lado. Isso mostra que Jesus era o líder daquele grupo. Logo, era a vontade de Jesus que prevalecia. Tarde, manhã ou noite, algumas vezes na Bíblia, os discípulos, eles não concordavam muito com Jesus, mas eles reconheciam nele a autoridade, respeitavam ele, por isso o obedeciam. A gente pode aprender daí quantas vezes o Espírito Santo, ele nos chama para ir para algum lugar, para dizer alguma coisa para alguém. Mas se Jesus está contigo, nada é tão tarde que não possa ser alcançado. Quantas vezes o Espírito Santo nos diz para não pegar determinado caminho, para não se envolver em determinado lugar, para se afastar de determinados ambientes. E por muitas vezes a gente não entende para onde que Deus quer nos levar e muitas vezes de onde Ele também precisa nos tirar. Muitas vezes a gente pode achar que não é a hora conveniente, que não é o momento adequado, que pode ter condições desfavoráveis. Mas uma coisa é certa. Jesus disse, vamos para o outro lado. E se ele disse, é porque nós vamos chegar do outro lado. Quantas vezes acreditamos mais facilmente em promessas de pessoas e não temos a mesma confiança quando vem de Deus? Quantas pessoas já disseram para você, para mim, que seguiriam até o fim, para qualquer lugar, custasse o que custasse, e desistiram? Quantas vezes pessoas te disseram que iriam com você, mas em nenhum momento essas promessas estavam nos seus corações? Acreditamos mais facilmente no que vimos do que no que cremos. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda o momento, mas se confiamos em Deus, sabemos que o que Ele diz, que o que Ele faz é perfeito. Ele não desiste de você e nem dos planos que Ele tem para a sua vida. Nunca será tarde demais. Na Bíblia existem mais de 7.000 promessas de Deus para mim e para você. Não perca mais tempo procurando no mundo o que só existe no céu. E o céu, ele habita em você. Ele é um cara fiel. Mesmo que não entendamos, confie, descanse, espere no Senhor. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Você pode fazer o certo e o errado. Então, escolha o certo. Em Deuteronômio, por exemplo, diz assim, Deuteronômio 30:19. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que você e seus filhos vivam. Viu? Entre o certo e o errado, escolhe o que é certo, por mais que te doa. Beijo pra você, fica com Deus e acalma a tua tempestade.